Microfisioterapia é uma técnica de terapia manual. Das terapias manuais que existem de fisioterapeutas. Então, quando você é fisioterapeuta, eu sou fisioterapeuta. Ah, entendi. Quando a gente faz fisioterapia, a gente pode ir para várias áreas. A microfisioterapia é uma delas. É uma formação pós-graduação. E é uma técnica de terapia manual. Então, terapia manual significa que é com toques no corpo. Né? São toques bem suaves, é diferente, não é uma massagem profunda, não é igual a osteopatia, por exemplo, que as pessoas ficam dando trust, né? Fazendo uma manipulação. A microfisioterapia é micro, ela é bem pequenininha. É um toque bem leve, bem suave. Eu até brinco, assim, quando vai criança ou quando vão pessoas fazer que nunca fizeram, conhecem, falam, parece uma sessão de carinho. Parece que não vai fazer nada, assim, porque realmente é muito leve. Mas o efeito da micro e o que ela estimula o corpo a fazer é muito profundo, mega profundo mesmo. Eu até cheguei a pensar, igual eu te falei, eu não entendo nada, você pode me corrigir. E até vieram, os piatos comentaram, a gente tava numa festa ali, hoje à tarde a gente tava comentando, mas será que é isso aí, aquele negócio das pedras? O povo perguntou se era aquele negócio que coloca as pedras quentes, ninguém, tipo assim, ainda há muito desconhecimento dentro da área, né? Sim. Bastante desconhecimento, né? Sim, é uma terapia francesa. Então, eu já ia perguntar se era oriental. Não, é uma terapia francesa. Os criadores da microfisioterapia, eles eram osteopatas. Então, é como se a microfisioterapia fosse uma filha ali da osteopatia, né? E é com um toque da mão mesmo, não é com pedra, não é uma massagem profunda. O que acontece? Tem alguns mapas, esses franceses, eles foram mapeando pontos no corpo que não tinham um movimento natural. Tudo no nosso corpo tem movimento. Então, não tem assim, a frequência cardíaca, que é a de base, a frequência respiratória, que é de base, a pressão arterial, tem os parâmetros. Entendi. O nosso corpo também, todo ele tem movimentos que são de base. Na microfisioterapia, eu procuro pontos que não estão com esse movimento basal, assim, então estão com esse movimento harmônico. Normalmente é uma falta de movimento. E aí eu estimulo o corpo a voltar. O interessante é que essa falta de movimento, os pontos onde nós temos falta de movimento no nosso corpo, bem pequenininho, né? Não é um movimento grande, movimento pequenininho ali. Eles sempre estão relacionados com o momento que o nosso corpo guardou um trauma. Isso aí eu achei muito interessante, cara. Por isso que eu toquei no assunto que eu falei como é que é? Da constelação. Constelação, cara. Eu sou muito ruim para guardar esse tipo de nome. Mas por isso, quando eu comentei até com o pastor Osés aqui, eu falei tal, né, que me procuraram nas redes, porque a galera procura muito a gente para participar do podcast, né? Então, daí uma das pessoas me falou sobre a constelação. Ela já sumiu de novo. Aí eu falei, cara, mas não sei, né? Falei, não. Daí comentei com o pastor Osés e tal. E daí ele falou, e daí ele indicou você. Daí ele também não me explicou muito. Então ficou bem vago, cara. Eu não entendi nada. Então essa técnica, ela faz com que no corpo da pessoa você consiga identificar um trauma do passado da pessoa. Isso. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Não, fica à vontade. Tempo aqui a gente tem de sobra. Um bebezinho lá, né? Nasceu, tem 7 meses de vida, rolou da cama, caiu. Para aquela criança, naquele momento, a dor, o susto, né, o que acontece ali, aquela confusão, trauma, né? O trauma. É um trauma como se fosse assim, nossa, eu vou morrer, porque eu nunca senti isso, se sente totalmente desprotegido. Não pode ser, né? Não que vai ser para todo mundo. Mas pode ser para um bebezinho um trauma tipo, meu Deus, eu vou morrer. A pessoa vai ter lá 30, 40 anos, não vai lembrar. Quando eu tinha 7 meses eu lembro que eu tava brincando na cama e caí do... Não vai lembrar. Mas às vezes essa pessoa vai ter trauma de altura, vai ter alguns desconfortos, assim, tipo, quando eu faço esse movimento, eu tenho esse desconforto, uma tontura. Aí a pessoa vai, faz exame, às vezes faz algum tratamento de medicamento e não melhora. E aí na microfisioterapia a gente encontra que a causa daquele desconforto é o trauma. Eu tô dando esse exemplo, mas assim, nunca vai ser uma coisa só. Sempre tem pelo menos 3 eventos, né? Enfim, pra pessoa gerar o sintoma, incomodar. E uma coisa também que eu acho bem interessante falar sempre, quando eu já começo a falar da micro, a micro não é um milagre que cura tudo e qualquer coisa. Não. A gente estimula o corpo a voltar a esse movimento, né, normal, a esse movimento natural e mais harmônico ali do corpo.
E com isso, tem muitos relatos de pacientes que até eu trabalho com isso há 8 anos. Até eu fico assim, caraca, que bom que deu esse resultado. Né, então, assim, às vezes a pessoa desde a infância tinha dor de cabeça. Tem dor de cabeça quase todo dia, sofre com aquilo, toma remédio, vai, faz todos os exames, faz exame da coluna, faz um monte de exame, faz um monte de tratamento, simpatia, tudo, e não resolve. Aí a pessoa vai, faz uma sessão de micro, pronto, melhora a dor de cabeça. Por quê? Porque naquele caso, a causa eram os conflitos emocionais. E não era conflito emocional assim, porque a pessoa tá vivendo um trauma agora, porque ela tá passando por um conflito agora, porque a vida dela tá difícil agora. Às vezes a vida dela tá maravilhosa, mas o corpo guardou aqueles traumas do passado, e não é que a pessoa vai lá fazer micro e ela vai ficar lembrando de tudo. É isso que eu ia perguntar também. Não lembra. Não, a pessoa não revive. Não é uma sessão de hipnoterapia, por exemplo, que a pessoa vai chegar lá, deitar na minha maca, e eu vou encostar, magicamente a pessoa vai ter lembrança de... Não, vai não dar é... uma pira, né? Não é assim que acontece. Eu fico conversando com o paciente e eu falo. Eu gosto de trabalhar com a informação. Os franceses e muitas pessoas que trabalham com a microfisioterapia nem dão a informação, assim, sabe? Tipo, libera ali no corpo. Tanto que a micro é feita em animais, por exemplo. Olha só. E super resolve. Eu fui no congresso em 2017, num congresso na França, e lá teve uma apresentação de um artigo de 2 tartarugas silvestres, assim, né? Sim. Que elas iam ser sacrificadas, porque, enfim, estavam enroladas numa rede, enfim, e tal. E nada resolvia. Elas foram parando de comer, não se movimentavam, não interagiam, enfim. E aí foram 2 ou 3 sessões de microfisioterapia, elas voltaram pro mar. Olha só. Porque liberou os traumas. Então, assim, não é a conversa dentro da microfisioterapia que vai fazer necessariamente a pessoa melhorar. Então, ela não precisa lembrar. Muitas vezes, os pacientes me mandam áudios depois. Nossa, eu fui conversar com a minha mãe e realmente, quando eu tinha 7 meses, eu caí do berço, por exemplo, sabe? O que ficou muito na minha cabeça foi na questão dessa parte traumática do passado que você que no início, quando a gente convidou, eu pensei assim, tá, mas quando a pessoa te procura, no caso assim, você consegue identificar esse trauma, o que foi que aconteceu ou não? Consigo. Geralmente assim, um exemplo, né, a pessoa chega lá e fala, tô com dor de cabeça e não sara nunca. Aí você, não, beleza, aconteceu com 7 meses, a pessoa não lembra Você consegue finalizar o diagnóstico dizendo assim, cara, você caiu de cabeça do berço quando você tinha 7 meses e é por isso que isso acontece. E isso é assim? Você consegue chegar nesse diagnóstico final, voltando como que funciona? Não tão preciso assim, porque eu não consigo adivinhar o que aconteceu com a pessoa. Não consigo. O que acontece? Tem os mapas. Então, vai ter o mapa de pânico, por exemplo. Aquele mapa tá ativado, tá bloqueado. Então, o corpo, na parte que guarda trauma de pânico, tá bloqueado ali. Aí eu vou seguindo um caminho também. Não é assim um botão, aqui é o ponto do pânico, vamos desativar. Não. Cada corpo faz um caminho do trauma. Então, eu vou seguindo. Por isso que eu falo, eu não adivinho nada e eu só consigo atender em consultório porque eu preciso realmente dos mapas. Não tem como fazer assim do além. Eu vou seguindo um caminho e de acordo com os pontinhos que vão bloqueando no corpo da pessoa, é que eu consigo dar informação. Então, tipo, bloqueou aqui, 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 ali. Uma combinação ali de 5 pontos. Eu estimulo o corpo a voltar àquele movimento normal, e o corpo vai fazer esse processo. E aí eu dou a informação pra pessoa sem saber o que é. Eu falo assim, o mapa do pânico estava ativado, mais ou menos por volta ali de 6 meses, 8 meses de vida. Também não consigo ser exata. Preciso, né? Então, por exemplo, às vezes bloqueia uma data, por exemplo, assim, do nascimento. Eu não sei se foi no parto que a pessoa viveu aquele conflito, no parto dela, né? No processo dela nascer, se foi um mês depois que no primeiro mês de vida, porque às vezes o parto foi tudo bem, mas uma semana depois a criança se afogou e teve um problema e aquilo deixou o trauma. Não tem como eu saber exatamente que dia, que hora, que mês, né? Não, sim. Não tem como. Mas quando eu dou a informação para os pacientes, como assim, às vezes as pessoas falam assim, mas conflito acontece todo dia eu me estresso no trânsito, todo dia eu passo por não, mas um trauma é diferente. Mas um trauma é diferente. Normalmente esses traumas que o corpo registra são situações totalmente inesperadas, que nos pegaram de surpresa e que a gente viveu sozinho. Então, naquele momento, por mais que tivesse pessoas ao redor, eu não conseguia compartilhar exatamente qual era o meu sentimento.
ou isso é uma definição de trauma, ou quando eu vivo aquele conflito durante muito tempo. Então, tipo, uma criança que apanha durante 5 anos seguidos da infância, tipo, dos 4 até os 13 anos de idade, eu apanhava toda semana, apanhava a cada 15 dias. Então, isso também, por mais que não é um evento inesperado, a pessoa... Mas é um trauma contínuo. Então, todo dia traumatiza um pouquinho, todo dia traumatiza um pouquinho. E a gente vai entrar também, né? Dia do trabalhador. Já tive vários casos de paciente que estavam em depressão, que estavam com crises de pânico, crises de ansiedade, e que a causa era o trabalho. Então, tinha aquela pressão muito grande no trabalho, tinha uma pessoa que era abusiva de poder, assim, né? E, enfim, não é um trauma inesperado, tipo um acidente, tipo cair da cama, mas é um trauma que acontece ali todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, vai traumatizar. E aí o corpo vai registrar, enfim, a pessoa vai ter problema de saúde ou de comportamento decorrente daquilo. É isso que eu resolvo na micro. Então, assim, tem pessoas que chegam pra mim, Letícia, eu vim aqui porque achei interessante... Quero liberar os traumas que tiver, mas eu não tenho um problema de saúde. Não tenho dor de cabeça todo dia, eu durmo super bem, não tenho, né, nenhum problema no meu corpo, não tenho alergia, não tenho nada. A pessoa vai lá, vai ter conflitos, porque a gente tem. Às vezes é emocional, né? A gente tem conflitos. Se sentiu abandonado, se sentiu rejeitado, se sentiu triste, viveu um luto que não, né, que não é que não superou o luto, mas às vezes é aquela questão, tipo assim, vivo aquilo sozinha, não falo pra ninguém, eu disfarço, finge de conta que tá tudo bem, mas zen. Lá dentro não tá tudo bem. O primeiro passo pra uma depressão, na verdade, né? Exatamente. Quando a pessoa guarda muitas paradas assim, provavelmente... Normalmente, aquela pessoa que compartilha com todo mundo, então assim, eu vou inventar, né? Aconteceu uma situação super dramática na minha vida. Vamos apelar, assim, tipo, teve um acidente, né, morreu a família inteira e só a pessoa sobreviveu, sabe, assim, uma coisa bem dramática que acontece, né? Às vezes, quando aconteceu aquilo, a pessoa compartilhou muito, ela teve muito apoio, ela teve muita segurança com quem estava ao redor. Ela falou durante 1 ano, durante 2 anos, ela compartilhou aquilo com muitas pessoas, ela foi acolhida por muitas pessoas. Aquilo não vai ser um trauma. Por exemplo, não vai ser um trauma assim, de gerar o bloqueio no corpo, vai ser um trauma, claro. Lógico, mas não vai ser essa questão de, aí a pessoa vai falar assim, por conta daquilo que ela teve depressão. Daí ela vem fazer micro, a gente encontra várias outras datas, menos aquela do acidente. Aí a pessoa fala, nossa, realmente eu não lembrava desse outro. Realmente eu não associava isso que aconteceu na minha infância. Não associava isso que aconteceu quando eu era adolescente. Porque, foi um episódio, realmente fiquei bem impactado, mas eu nem queria lembrar disso. As pessoas sempre falam. Nem queria lembrar disso. Eu nunca falei isso pra ninguém. Por isso que gera essa... Quando as pessoas vão relatar, tipo, um paciente fez uma sessão de micro e vai relatar para um conhecido, para um amigo, para um familiar, às vezes a pessoa fica realmente um pouco perdida. E aí fala assim, vai lá que ela vai adivinhar tudo de difícil que você passou. E aí ela vai liberar do seu corpo e você vai ficar bem. É uma sessão de descarrego. Como se fosse. E aí as pessoas ficam nessa sensação, tipo, nossa, a micro é uma mágica, ela é uma bruxa, ela vai adivinhar tudo. Gente, quem me dera, né? Horas de estudo que teria me poupado se eu tivesse... se eu adivinhasse tudo. Não, sabe? São anos de estudando pra caramba, investindo pra caramba em informações, em atualizações e tudo mais, pra conseguir ser o mais precisa possível com os meus pacientes, sim. Mas não numa adivinhação. E às vezes acontece da pessoa ir lá fazer micro, e aí eu perguntar várias coisas, a pessoa fala, nossa, não lembro. Ali na sessão não lembro de nada, e tá tudo bem, não tem nenhum problema. Eu estimulo o corpo a fazer... O nosso corpo, ele é assim, você dá um comando, ele se adapta, ele obedece. E aí eu gosto de comparar com a comida. Então, por exemplo, eu vou comer uma laranja. Eu não vou ficar pensando, porque essa laranja é fonte de vitamina C, e aí vai melhorar para eu não ter gripe, para eu ficar bem, e aí vai também estimular um processo de alegria, porque frutas cítricas têm isso, né? Não, eu não penso nada disso. Eu vou comer a laranja e o meu corpo vai fazer tudo. O meu estômago vai trabalhar o que ele precisa, o intestino vai trabalhar o que precisa, vai absorver as vitaminas que precisa, vai eliminar o que não precisa e pronto, o corpo faz isso sozinho. Eu não fico pensando. Com a microfisioterapia é a mesma coisa. Eu estimulo ali na sessão que o caminho que o seu corpo precisa fazer. Eu dou a informação... quando eu atendo, né? Claro, pessoas que têm um cognitivo bom, que estão ali saudáveis, eu dou a informação porque eu vejo que é uma possibilidade da pessoa melhorar enquanto ser humano. Quando a gente se conhece,
quando a gente sabe os detalhes da nossa história, quando a gente olha lá para aquela partezinha da nossa história que a gente não queria olhar, que a gente evitava, que a gente queria fazer de conta que aquilo nunca aconteceu, a gente acaba, vou usar a palavra assim, evoluindo, mas não evoluindo, né? A gente, não sei, expande, a gente se torna um ser humano um pouquinho melhor pro mundo, né? Porque a gente olha para as nossas dores, as nossas sombras, enfim, isso é um processo, por isso que eu dou a informação, mas não que isso seja realmente necessário para a pessoa ter o resultado da microfisioterapia, né?